Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduador de Libras, professor de Ararama e Maricá, um autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Hoje já corri 5 km, acordei 6h15 da manhã para correr. Estou aqui de volta para dar nosso prosseguimento, a nossa gravação da devocional do livro Priorize Deus. Já deixou seu like? Compartilhou esse vídeo? Se inscreveu no canal? Ativou o sininho das notificações? Compartilhe esse vídeo lá naqueles grupos de família, de trabalho, do futebol. Vamos dar um amiguinho a atingir as metas, hein? Valeu! Dia 123. Seja um vaso de honra. Todo aquele que conhece o Senhor deve se afastar da iniquidade e fazer a vontade de Deus, pois foi chamado para ser vaso de honra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, de 19 a 21. Há também Jeremias, a alegoria do vaso quebrado no mordoleiro. Jeremias 18. Vamos ler. Isaías, Jeremias 18. Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá a Cadoleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui a Cadoleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então se dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro na mordoleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E, se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: Pergunta entre nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queima incenso a ídolos inúteis, que te fazem tropeçar em seus caminhos nas antigas veredas, para guiar em desvios e em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos o que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Com o vento leste eu os dispersarei diante dos inimigos, e eu lhes mostrarei as costas e não o rosto, no dia da sua derrota. Então disseram: Venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçam nada do que lhe disser. Atende-me, ó Senhor, ouve o que os meus acusadores estão dizendo. Acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci diante de ti para interceder em favor deles, para que desviasses deles a tua ira. Por isso entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada. Que as suas mulheres fiquem viúvas e sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito que vem de suas casas, quando repentinamente trouxeres invasores contra eles. Pois cavaram uma cova para me capturarem, e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as conspirações para me matarem. Não perdoe os seus crimes, nem apague de diante da tua vista os seus pecados. Seja-lhes derrubado de diante de ti, age
contra eles na hora da tua ira. Isso significa que o Senhor escolheu e quando você se coloca na mão dele, sua vida é transformada. Você se torna um vaso novo, um vaso de honra. Nós somos como barro, mas nas mãos do oleiro o Senhor vai nos moldando e um novo vaso vai ganhando forma. O Senhor tem o poder de trabalhar e transformar a sua vida, mas quero perguntar, você tem coragem de aceitar que o oleiro quebre, amasse e molde sua vida? Você se põe como vaso nas mãos do Senhor e se permite passar pelo processo, que envolve tirar as bolhas de ar, as pedrinhas e as impurezas, mas também passar pelo forno? Tudo isso para que você seja um vaso de honra nas mãos de Deus e sua vida sirva como testemunho para transformar muitos outros. Vasos de honra sempre serão colocados em local de destaque. Em quais áreas da sua vida você precisa ser tratado pelo Senhor? É uma pergunta retórica. Cabe a gente pensar. Leitura bíblica, 1 Crônicas 16 a 18. Primeira Crônicas, capítulo 16. Antes de começar a ler, como hoje eu dei uma corrida, tô com bastante sede, bora beber água, hein? 2 litros dessa garrafa, hein? Bora beber água, hein? Bora beber. Como eu falei, se a gente tiver num dia quente, tem que dobrar a ingestão de água, hein? Pelo menos 2 litros a 2 litros e meio, 3 litros de água por dia. Bora! 1 Crônicas, capítulos 16 a 18, não é? Isso mesmo, 1 Crônicas 16 a 18. Eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrar os reis da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe, Zacarias em seguida, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvar o Senhor com salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das ordenanças que pronunciou. Ó descendente de Israel, seu servo, ó filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, que confirmou para Jacó como um decreto, e para Israel como uma aliança eterna, dizendo: a vocês darei a terra de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela, e vagueando de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa deles repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie a glória entre nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, e deve ser mais temido que todos os deuses. Pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. O esplendor e a majestade estão diante dele. Força e alegria na sua habitação. Dê ao Senhor, ó família das nações, dê ao Senhor glória e força. Dê ao Senhor a glória devido ao seu nome. Traga ofertas e venha à sua presença. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Que o céu se alegre e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina! Ressoe o mar e tudo que nele existe, exulte os campos e tudo que neles há.
Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom. O seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador. Reúne-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: Amém! Louvado seja o Senhor! Davi deixou Asaf e seus parentes diante da arca da aliança do Senhor para ali ministrar regularmente, de acordo com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-Edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-Edom, filho de Gedutum, e também Rosa, foram porteiros. Davi deixou Zadok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibom, para regularmente de manhã e à tarde apresentar o holocausto no altar de holocaustos, de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor, exclamando: o seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para o culto. Os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa, e Davi voltou para casa para abençoar sua família. Banquei, bebi mais um pouco da água, molhar a palavra, né, molhar a garganta, né? Já que eu corri, eu tenho que beber água, eu tenho que hidratar, porque quando a gente corre, faz atividade física, o nosso corpo transpira. Transpirando, perde líquido, tá? E a gente tem que repor isso daí bebendo água, hein? Cara, não sei porque eu falo essas coisas. No meio do meu devocional, dando aula de fisiologia. Caraca. Mas bora, é sempre bom, né? Informação é sempre bom passar. 1 Crônicas 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto o arco da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faz o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: Vai ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles que me dê pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca tirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Então Davi entrou no tabernáculo, assentou diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus? O que é minha família para que me trouxeres a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre um futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Promove o teu servo de acordo com a tua vontade de realizar este feito grandioso e tornar-te conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, com tudo que sabemos. E quem é com Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar a nação de diante do povo e libertaste do Egito. Tu deste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor,
te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de seu servo e da sua descendência se confirme para sempre. Faz o que conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu me deste essa boa promessa a seu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Bebi mais um pouquinho d'água, né? Tá batendo sede. Bora. Meu intuito é beber essa água aqui hoje, hein? 2 litros d'água. 1 Crônicas, capítulo 18. Depois disso, Davi derrotou os filisteus, os subjugou e tirou do controle dele a cidade de Gate e seus povoados. Davi derrotou também os moabitas, que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além disso, Davi derrotou Hadadezer, rei de Zobá, na proximidade de Amate, quando Hadadezer tentava obter o controle na região do rio Eufrates. Davi se apossou de 1.000 dos seus carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ainda levou 100 cavalos de carros de guerra e aleijou todos os outros. Quando os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 deles. Em seguida, estabeleceu guarnições militares no reino dos amorreus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi também trouxe para Jerusalém os escudos de ouro usados pelos oficiais de Hadadezer. E Tebá e Cum, cidades que pertenciam a Hadadezer, o rei Davi trouxe grande quantidade de bronze que Salomão usou para fazer o tanque de bronze, as colunas e vários utensílios. Quando Tou, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todas as reis de Hadadezer, rei de Zobá enviou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e parabenizá-lo por sua vitória na batalha contra Hadadezer, que tinha estado em guerra contra Tou. Com Adorão, mandou todos os utensílios de ouro, de prata e bronze. O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas estas nações, Edom e Moabe, os amonitas e filisteus e Amaleque. Abisai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale do Sal. Depois colocou guarnições militares em Edom, sujeitando todos os edomitas a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ia. Davi reinou sobre todo Israel, administrando direito e justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era o comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era o arquivista real. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Salza era secretário. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. E os filhos do rei Davi eram seus principais oficiais. Bom, a gente acabou aqui a nossa leitura do livro Priorize Deus, dia 123. Seja um vaso de honra. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu!